O professor que previu o retorno de Trump e o início da guerra do Irã antes de qualquer sinal voltou a falar. Zhang Xueqin atualizou as previsões dele. Se inscreve no canal para ajudar a gente a chegar nos 10 milhões. E simbora para o vídeo. A previsão que catapultou Zhang Xueqin para a fama mundial foi feita num episódio chamado The Iron Trap, gravado ainda em maio de 2024. Nele, Zhang não apenas previu o início das operações militares americanas no Oriente Médio, como cravou a sua projeção mais perturbadora sobre o assunto: os Estados Unidos vão perder essa guerra. Segundo a análise de Zhang, esse conflito não será resolvido com bombardeios cirúrgicos ou resoluções rápidas. Ele projeta uma longa e desgastante guerra de atrito, muito semelhante ao que aconteceu na Ucrânia. A grande armadilha descrita por ele é que os militares americanos não vão poder simplesmente fazer as malas e recuar, porque se fizerem isso, o Irã vai preencher o vácuo de segurança na região instantaneamente. E é aqui que entra o grande impacto econômico global dessa previsão. Zhang argumenta que, ao ver as forças americanas presas e sangrando no Oriente Médio, os países do Golfo Pérsico vão repensar o equilíbrio de poder e se alinharão com o Irã. O resultado direto disso? O colapso do sistema do petrodólar. Se quase um quinto do petróleo do mundo passa pelo Estreito de Hormuz e essas nações decidem que o petróleo não precisa mais ser negociado exclusivamente em moeda americana, a economia dos Estados Unidos sofrerá um golpe sem precedentes, puxando o gatilho inicial para o colapso da sua influência global. Se a globalização era o motor da economia mundial, a hegemonia americana era o seu motor político. E para Zhang, esse motor também parou. A era em que os Estados Unidos ditavam sozinhos as regras do jogo, o chamado momento unipolar, chegou ao fim. Ele argumenta que a guerra no Irã não é um evento completamente isolado, mas o sintoma mais claro de uma transição que já estava em andamento. O sistema internacional está se fragmentando. Em vez de uma única superpotência controlando tudo, o mundo caminha para um cenário com múltiplos polos de poder disputando espaço, como Estados Unidos, China, Rússia e blocos regionais emergentes. Para quem cresceu ouvindo que os Estados Unidos são a potência indiscutível, isso pode soar exagerado, mas Zhang aponta para tendências concretas. O dólar perdendo espaço em transações internacionais, países do sul global se recusando a tomar partido em conflitos ocidentais e alianças que antes pareciam permanentes começando a rachar. A própria escalada militar no Oriente Médio expôs isso. Aliados históricos dos Estados Unidos optaram por não participar ativamente das operações ofensivas ou pediram publicamente o recuo das tropas. Uma postura de distanciamento que seria impensável há 10 anos. Na leitura dele, não estamos vivendo uma crise passageira. Estamos no início de uma reacomodação que vai levar décadas e cujo resultado ninguém consegue prever com certeza. Uma das previsões mais contra-intuitivas de Zhang é que a urbanização, o grande motor do desenvolvimento das últimas décadas, pode inverter. Ele acredita que, em um mundo de cadeias de suprimento quebradas e crises energéticas recorrentes, as cidades vão perder grande parte da sua relevância. A previsão dele é direta. Jovens vão precisar voltar ao campo e aprender habilidades práticas, produção de alimentos, trabalho manual, conhecimento de terra. Numa das suas aulas que viralizou, ele disse aos seus alunos: nada mais de negociar criptomoedas.
aprenda a tirar leite de uma vaca ou cultivar comida. Faça algo útil para a sua vida. Parece radical, mas a lógica é simples. Se o mundo quebra, quem sabe produzir comida sobrevive. Quem só sabe produzir conteúdo digital, nananinanã. Hoje, as grandes metrópoles funcionam sob a ilusão do modelo just-in-time. Os supermercados são reabastecidos diariamente por frotas de caminhões e navios que dependem de combustíveis baratos e rotas seguras. As cidades não produzem calorias, elas só consomem. Jiang alerta que, se a logística global travar por um conflito prolongado ou crise energética profunda, o custo de vida nas capitais se tornará insuportável e as prateleiras ficarão vazias. Historicamente, sempre que grandes impérios enfrentaram colapsos logísticos, as populações urbanas abandonaram as metrópoles e fugiram para o campo em busca de sobrevivência física. Para a geração Z e os millennials, que construíram as suas identidades em torno de telas, escritórios virtuais e conveniências por aplicativo, esse será o choque psicológico mais violento das próximas 2 décadas. Descobrir que o mundo físico é implacável e que habilidades virtuais não matam a fome. E o nacionalismo está de volta, com força e com intenção clara. Em um mundo mais instável, países precisam convencer seus jovens a lutar e defender território. Quem conseguir fazer isso de forma mais eficiente será mais resiliente. Essa previsão é a que tem mais evidências concretas já em andamento. A Alemanha aumentou um pacote de investimento militar sem precedentes desde a reunificação. O Japão abandonou décadas de pacifismo constitucional e está expandindo suas forças de defesa. A Coreia do Sul, a Polônia, a Índia, todos estão aumentando gastos militares de forma acelerada. Jiang conecta essa tendência diretamente ao colapso da ordem unipolar. Quando o guarda-chuva de segurança americano começa a parecer menos confiável, cada nação precisa se preparar para resolver seus próprios problemas. A própria guerra no Irã mostrou isso. Trump sugeriu publicamente que aliados europeus deveriam proteger seus próprios navios no Estreito de Hormuz, em vez de esperar que os Estados Unidos fizessem isso por eles. O resultado, segundo Jiang, é uma corrida armamentista que não vai ser pontual, vai se estender por décadas e vai redesenhar o mapa de poder global. Se a política está se fragmentando, a economia segue o mesmo caminho. A era do livre comércio global, onde uma empresa produzia onde era mais barato e vendia para quem pagasse mais, está sendo substituída pelo que Jiang chama de sistemas mercantis. Em outras palavras, blocos comerciais fechados e altamente competitivos entre si. Isso já saiu do papel. Os Estados Unidos impuseram tarifas altíssimas contra a China e estão pagando para trazer fábricas de volta para o seu território. A União Europeia cria regras pesadas para reduzir a dependência de componentes asiáticos. Enquanto isso, a China fortalece seus laços com o BRICS e constrói rotas de comércio independentes. Jiang argumenta que esse processo não tem volta. A era em que tudo era produzido na China e vendido no Ocidente está terminando. O que vem no lugar são blocos regionais que tentam ser autossuficientes em recursos estratégicos, semicondutores, energia, alimentos e minerais críticos. A disputa pelo lítio e pelo cobalto é um exemplo perfeito. Eles são essenciais para baterias de veículos elétricos e para a transição energética, mas a produção global está concentrada em poucos países e não acompanha a escala de demanda. Jiang vê recursos físicos como esses se tornando a verdadeira moeda de poder geopolítico do futuro, não apenas itens de comércio. Essa é a previsão mais sombria de Jiang, e ele faz questão de avisar que não é um futuro bonito,
mas é um futuro possível. Sem acesso a petróleo barato e com cadeias de suprimento fragmentadas, alguns países podem regredir a formas de organização que pareciam superadas. A frase mais impactante dele sobre o assunto é a seguinte: durante a maior parte da história humana, seres humanos foram a energia barata. Se você não tem acesso a petróleo, vai escravizar pessoas. Ele argumenta que guerras por água, comida e energia vão se tornar o principal motor de conflitos nos próximos 20 anos, especialmente em regiões da África, do Sudeste Asiático e no Oriente Médio. É uma visão extrema, mas o risco de regressão existe e Jiang não é o único a alertar para isso. A fartura de energia fóssil nos últimos 2 séculos foi uma exceção, não a regra. Um exemplo que ele usa com frequência é o Estreito de Hormuz. 1/5 de todo o petróleo do mundo passa por ali. Basta um conflito para que os preços disparem. Qualquer tensão na região já fez o preço do petróleo explodir em questão de horas. E o mundo inteiro sente isso no supermercado. A questão, segundo ele, é se as sociedades vão se organizar a tempo de evitar que crises pontuais se transformem em colapsos estruturais. Se as guerras por recursos atingirem primeiro as regiões mais vulneráveis, o efeito colateral imediato é a migração. Jiang prevê que populações inteiras do hemisfério sul vão se deslocar em direção à Europa e à América do Norte em números infinitamente maiores do que os que já estamos vendo. Ele argumenta que as crises de hoje, ondas de migração no Mediterrâneo, caravanas na fronteira dos Estados Unidos, tensões na Europa com imigrantes, são apenas o ensaio geral. Num cenário de colapso agrícola em partes da África e de escassez hídrica profunda no Oriente Médio, os fluxos migratórios podem atingir uma escala brutal. O problema central aqui é infraestrutural. O estado de bem-estar social europeu, com saúde pública gratuita, seguro-desemprego e previdência forte, foi desenhado no pós-guerra para populações nativas, estáveis e com pleno emprego. Ele depende de um motor econômico girando rápido para se sustentar se a Europa, que já sofre com o envelhecimento de sua própria população e estagnação econômica, receber dezenas de milhões de novos dependentes sem formação técnica imediata, o sistema simplesmente irá à falência matemática. Hospitais, escolas e programas de habitação não suportarão o volume de demanda. O efeito nos países de destino, segundo Jiang, será a ruptura do tecido social. Essa pressão vai gerar o aumento vertiginoso da xenofobia, polarização violenta nas ruas e a ascensão de governos dispostos a fazer qualquer coisa para proteger o que restou de sua riqueza. As fronteiras que antes eram pontes de turismo correm o risco real de se transformarem em zonas pesadamente militarizadas. Jiang não poupa o Ocidente. Ele prevê instabilidade interna grave nos Estados Unidos e na Europa, e o gatilho, na visão dele, é uma crise geracional impulsionada por toda essa pressão econômica e migratória. A tese é que as elites ocidentais envelheceram, acumularam poder e riqueza e se recusam a ceder espaço para as gerações mais jovens. São populações de 80 anos controlando todo o dinheiro, todo o poder político, todas as decisões, diz ele. E quando isso acontece, a história mostra que o desfecho é caos nas ruas. Ele vê desigualdade extrema, corrupção sistêmica e o silenciamento de vozes dissidentes como ingredientes para revoltas, fragmentação social e, em alguns cenários, guerra civil. Jiang cita o Japão como a única exceção possível. Na cultura japonesa, ele argumenta existe uma tradição de obrigação dos mais velhos com a nação que poderia levar a uma transferência voluntária de poder. Em praticamente todos os outros países, na visão dele, essa transferência só acontece por meio de rupturas violentas. É importante contextualizar.
A ideia de que os Estados Unidos caminham para uma guerra civil não é exclusiva de Jiang. Pesquisadores como Barbara F. Walter, da Universidade da Califórnia, publicaram livros sobre o tema e alertaram para o risco matemático de conflitos civis. Jiang vai mais longe ao incluir a Europa nesse diagnóstico, apontando que o caldeirão já está fervendo em todo o Ocidente. Se o mundo unipolar acabou e os Estados Unidos se fecharem cada vez mais em seus próprios problemas internos, quem assume o vácuo de poder nas regiões mais inflamáveis do planeta? É aqui que entra uma das previsões mais polêmicas e contra-intuitivas de Jiang Schwecken, especificamente sobre o Oriente Médio. O senso comum dita que, se a pressão militar americana desaparecer da região, Israel e Irã imediatamente entrariam em uma guerra de aniquilação total, transformando o Oriente Médio em um campo de cinzas radioativas. Mas a história preditiva de Jiang aponta para um caminho incrivelmente pragmático. Na visão dele, os governos desses dois países, ao se depararem frente a frente sem interferências externas, olhariam para os custos de um extermínio mútuo e chegariam à conclusão de que isso não beneficia ninguém. A geopolítica fria não é movida por ideologia televisionada, ela é movida por sobrevivência. Israel não tem interesse demográfico, territorial ou financeiro em invadir e ocupar as vastas montanhas da Pérsia. O Irã, por sua vez, reconheceria que o custo de tentar varrer Israel do mapa destruiria sua própria infraestrutura e sua busca por se consolidar como potência estável. A solução prevista por Jiang: eles dividiriam o Oriente Médio como um tabuleiro de xadrez em esferas de influência intocáveis. O Irã controlaria as rotas comerciais, os recursos energéticos e os movimentos logísticos do Golfo Pérsico. Israel, livre da ameaça direta de extermínio, consolidaria uma hegemonia incontestável na região do Levante. Jiang ainda lembra de um fator histórico frequentemente ignorado. Na antiguidade, antes das rupturas religiosas modernas, persas e judeus possuíam um longo histórico de tolerância e convivência pacífica. Ao invés do fim do mundo, a ausência de intervenção ocidental forçaria inimigos jurados a assinarem acordos de coexistência pautados exclusivamente pelo mais frio instinto de preservação. Esse canal existe porque tem gente que apoia pelo clube de membros. O link está na descrição. Agora a previsão mais perturbadora de toda a lista. A previsão mais perturbadora de Jiang não é sobre guerras ou migrações. É sobre o modelo político que ele acredita que vai dominar o futuro. Ele chama de tecnomarxismo. Nações que possuem recursos suficientes vão usar inteligência artificial para controlar suas populações de forma permanente. O conceito funciona bem assim. Em vez de dinheiro como moeda de troca, governos criam sistemas de tokens digitais. Você trabalha, recebe tokens e esses tokens determinam seu acesso a serviços, moradia, alimentação. A inteligência artificial gerencia tudo, desde a distribuição de recursos até o monitoramento de comportamento. Quem está no topo da pirâmide mantém liberdade. Quem está na base se torna, nas palavras dele, servo ou escravo. O que torna essa previsão especialmente incômoda é que partes desse modelo já existem. A China já opera sistemas regionais de monitoramento de comportamento que distribuem recompensas e punições com base em dados. O chamado Sistema de Crédito Social, que ainda está em expansão e tem alcance variável. O reconhecimento facial por inteligência artificial já está implantado em dezenas de cidades ao redor do mundo, de Londres a Dubai. Empresas privadas já usam algoritmos obscuros para determinar quem recebe crédito, emprego ou plano de saúde.
Jiang argumenta que o próximo passo é a fusão desses sistemas com o poder do Estado. Quando um governo tem acesso à vigilância em tempo real, capacidade de processamento por inteligência artificial e controle sobre a distribuição de recursos básicos, ele não precisa de força bruta para manter o poder. Ele só precisa desligar o seu acesso à vida digital. A divisão da sociedade em classes, segundo Jiang, não vai acontecer por revolução, vai acontecer por design. Os ricos vão investir em transhumanismo e extensão de vida. Os pobres vão usar IA para tarefas básicas e a distância entre os dois grupos vai crescer até se tornar estrutural e permanente. É a previsão mais especulativa de toda a lista e também a que tem mais ecos em debates reais sobre inteligência artificial e governança. Ela não é consenso entre analistas, mas o debate sobre até onde a inteligência artificial pode ir como ferramenta de controle político está acontecendo agora em universidades, em governos e em empresas de tecnologia ao redor de todo o mundo. Começando pelo setor mais quente da economia mundial. Em janeiro de 2026, em entrevista ao podcast do professor Glenn Giesen, Jiang Schwecken foi categórico. A corrida bilionária por inteligência artificial está construída sobre uma miragem e o estouro está marcado para esse mesmo ano. Para você ter uma ideia do tamanho desse problema, a NVIDIA, que é a empresa que fabrica os chips do coração do boom de IA, virou a primeira empresa da história a ultrapassar 5 trilhões de dólares de valor de mercado em outubro de 2025. Sozinha, ela representa cerca de 7% de todo o S&P 500, que é o índice com as 500 maiores empresas da Bolsa Americana. A OpenAI, dona do ChatGPT, se comprometeu a gastar 1,4 trilhão de dólares em data centers nos próximos 8 anos, mesmo tendo só 13 bilhões de receita anual. E o banco Morgan Stanley estima que o gasto global em data centers entre 2025 e 2028 vai chegar a 3 trilhões de dólares. Para o professor, esse modelo é insustentável. Ele descreve um esquema que chama de negociação circular. A OpenAI fecha contrato com a NVIDIA. A NVIDIA gasta em data centers. E a OpenAI volta a precisar de mais dinheiro emprestado para continuar girando a roda. Funciona enquanto o capital novo entra. Quando para, desmorona. E o alerta já chegou. Um dos maiores institutos de pesquisa econômica dos Estados Unidos, o National Bureau of Economic Research, publicou em fevereiro de 2026 um estudo mostrando que cerca de 90% das empresas que adotaram IA não viram impacto real em produtividade. Quando essa percepção vira consenso, o preço das gigantes de tecnologia despenca e o impacto se espalha para fundos de pensão e contas de poupança no mundo inteiro. Isso nos leva direto para a próxima previsão. Se a bolha de IA estourar, o efeito imediato seria sentido nos índices que sustentam aposentadorias do mundo inteiro. O alvo agora é o S&P 500 e os mercados americanos como um todo. Uma correção de mercado é uma queda dura, mas dentro de um ciclo previsível. O que o professor descreve é diferente. Ele fala em esgotamento estrutural do modelo que sustentou a Bolsa Americana nas últimas 2 décadas. Esse modelo combinava juros baixos, dinheiro estrangeiro entrando aos montes, empresas pegando dinheiro emprestado para comprar as próprias ações e inflar os preços artificialmente. E concentração crescente em poucas gigantes de tecnologia. Cada uma dessas pernas
segundo ele, está sob pressão simultânea. Os juros subiram. O dinheiro estrangeiro está saindo. E o setor de tecnologia depende de um fluxo de investimento que pode parar a qualquer momento. Jiang projeta uma cascata. Se o S&P 500 tem queda profunda, fundos de pensão precisam vender ativos para honrar resgates, bancos precisam realocar capital, empresas adiam projetos. E o detalhe que pouca gente percebe, aposentadorias do mundo inteiro estão atreladas ao S&P 500, não só americanas, brasileiras, europeias, japonesas, sul-coreanas. Quando Wall Street treme, o tremor é global. Agora chegamos a uma das teses mais polêmicas do professor. Em entrevista no podcast de Jack New, John Schwacking afirmou que o Bitcoin não foi criado por um gênio anônimo, e sim por agências de espionagem e inteligência dos Estados Unidos. Ele cita Pentágono, Agência Nacional de Segurança e Agência Central de Inteligência. O analista fez a gente parar para pensar 3 perguntas. Primeiro de tudo, quem teria capacidade técnica e recursos para construir um sistema como o Bitcoin de forma anônima e ainda entregar de graça para o mundo? Depois, quem se beneficia mais com um registro público onde todas as transações ficam gravadas para sempre? E o ponto mais curioso, por que o algoritmo central do Bitcoin, chamado SHA-256, foi originalmente desenhado pela própria Agência Nacional de Segurança americana? Informação pública e verificável? Para o professor, as respostas se cruzam. Um sistema que parece descentralizado, mas com transparência total, seria a ferramenta perfeita para mapear fluxos financeiros e rastrear adversários. É importante deixar claro que a tese é altamente contestada. Especialistas em criptografia apontam que não existe evidência pública ligando a criação do Bitcoin a qualquer agência governamental. E o próprio Jiang admite que não tem prova. Ele apresenta a tese como exercício de lógica, olhar para quem ganha mais com tecnologia e perguntar se isso explica como ela surgiu. Saindo da economia e indo direto para o coração da política americana, o professor afirma que o modelo de poder em Washington se transformou no que ele chama de Estado mafioso. A ideia por trás do termo é simples. O governo parou de escolher pessoas pela competência técnica e passou a escolher pela amizade e pela lealdade política. Na visão dele, a base profissional do governo americano está sendo esvaziada. Diplomatas de carreira, servidores experientes e militares com décadas de bagagem estão perdendo espaço. No lugar deles, entram figuras escolhidas por proximidades com o centro de poder, não por trajetória profissional. Decisões deixam de seguir um processo estável e passam a depender de quem é amigo de quem. As consequências práticas já aparecem. Programas que precisam de continuidade, pesquisa científica, ajuda externa, planejamento militar, começam a travar dependendo da posição de cada figura no jogo interno. Aliados internacionais perdem a referência sobre quem realmente fala em nome do governo americano. O analista projeta que essa erosão chega num ponto de colapso até o final de 2026. Não vai ser um colapso visível com tanques nas ruas. Vai ser silencioso. Programas que não funcionam, decisões contraditórias, agências que perdem capacidades de operar. A ideia de que o Estado moderno depende de uma burocracia profissional não é exclusiva dele. Vários cientistas políticos defendem há décadas que instituições estáveis são o que separa países que prosperam de países que estagnam.
E Jiang vai além. Afirma que esse processo americano já passou do ponto em que ainda seria possível voltar atrás sem ruptura. A próxima é talvez a mais pessoal de toda a lista, porque atinge diretamente os jovens americanos. Em uma análise feita ainda em 2024 e reforçada nos últimos meses, o professor afirmou que se os Estados Unidos enviarem tropas terrestres para invadir o Irã, o país vai ser obrigado a reinstaurar o draft, o recrutamento militar obrigatório. A lógica por trás disso é simples. As Forças Armadas Americanas hoje funcionam só com voluntários, e esse número não dá conta de uma campanha terrestre prolongada contra um país do tamanho do Irã. Mais de 90 milhões de habitantes e um terreno cheio de montanhas, historicamente difícil de invadir. A frase dele em uma entrevista foi direta. Se eu tivesse que adivinhar, acho que não vão tentar operações de bandeira falsa. Acho que vão ter um draft de verdade. E acho que isso não vai funcionar. Operação de bandeira falsa, no jargão militar, é um ataque encenado para justificar uma resposta, algo que poderia ser usado para vender o draft à opinião pública americana. Ele cita um cenário ainda mais polêmico: a possibilidade do governo americano oferecer aos imigrantes ilegais uma escolha: voltar para a América Latina ou ir para o Irã e ganhar cidadania para a família em troca de combate. É uma especulação dele dentro do modelo de teoria dos jogos. No quinto lugar, o alvo é a aliança militar mais influente da história moderna, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, conhecida como OTAN. A tese de Jiang aqui não é a previsão óbvia de a OTAN vai acabar. É mais incômoda. A aliança vai morrer sem nunca ser dissolvida formalmente. Para entender essa ideia, vale olhar um caso histórico. O Pacto de Varsóvia foi a aliança militar criada pela União Soviética para fazer frente à OTAN. Por décadas, foi o contrapeso do bloco ocidental, mas não acabou de uma vez. O pacto perdeu a função antes de perder o nome. Quando o tratado foi finalmente extinto, na prática já era só um documento. Morreu em câmera lenta, sem o anúncio formal. O professor projeta o mesmo destino para a OTAN. Os Estados Unidos, na leitura dele, estão mudando o foco estratégico para duas frentes de batalha ao mesmo tempo: a contenção do Irã, no Oriente Médio, e a disputa com a China, no Pacífico. A Europa fica em terceiro plano. Sem o engajamento ativo americano, o eixo da aliança se enfraquece. Cada país europeu passa a tratar da própria segurança de forma fragmentada. O sintoma mais claro disso é a guerra na Ucrânia. A Europa não consegue se desengajar do conflito, mas também não consegue garantir uma vitória militar clara. A previsão envolve algo sutil e perigoso, uma aliança que continua existindo no papel, mas perde a capacidade de coordenar uma resposta real quando precisar. Agora, falando em jogo geopolítico, eu vou aproveitar para indicar uma leitura que joga muita luz nas próximas previsões: Prisioneiros da Geografia, do Tim Marshall. Em 10 mapas, ele mostra como o terreno define o destino das nações. Exatamente o que o professor Jiang aplica nas análises dele. Está no card, aqui na tela e no link da descrição. Quando se fala em tensão asiática, o foco do mundo é a disputa entre China e Estados Unidos. Mas, em um podcast gravado em janeiro de 2026, o professor apontou um eixo diferente, que considera mais perigoso no curto prazo: a rivalidade crescente entre China e Japão. O estopim, segundo ele, foi uma fala da primeira-ministra japonesa Sanai Takaichi, em 7
de novembro de 2025, no parlamento japonês, ela afirmou que um bloqueio naval chinês a Taiwan constituiria uma situação que ameaça a sobrevivência do Japão. É uma fórmula técnica, mas, pelas leis de segurança que o Japão aprovou em 2015, isso permite ao país exercer a chamada autodefesa coletiva, que basicamente é o direito de entrar em combate para defender um aliado. Foi a primeira vez que um primeiro-ministro japonês, em exercício, vinculou explicitamente a segurança de Taiwan à sobrevivência nacional do Japão dentro do parlamento. O Japão saiu da Segunda Guerra com uma constituição pacifista. Por décadas, manteve postura defensiva, evitando declarações que pudessem soar como provocação. Esse era um divisor histórico. Quando uma chefe de governo cruza essa linha publicamente, é mudança de doutrina. Pequim leu como escalada. Jiang prevê que essa rivalidade vai se desdobrar em vários planos. Disputa por rotas marítimas no Mar do Leste da China, tensão em torno da soberania das ilhas Senkaku, chamadas de Diaoyu pelos chineses, um arquipélago administrado pelo Japão, mas reivindicado por Pequim há décadas. Atritos em torno da Zona de Identificação de Defesa Aérea, que a China declarou unilateralmente em 2013 sobre a região e que o Japão, até hoje, se recusa a reconhecer. E pressão diplomática crescente em fóruns internacionais. A rivalidade não é nova. Só estava adormecida sob a ordem americana do pós-guerra. Com o pivô dos Estados Unidos para outras frentes, as tensões mais antigas voltam à superfície. Quando a gente pensa na vulnerabilidade dos países do Golfo Pérsico, a primeira coisa que vem à cabeça é o petróleo. Mas o professor Jiang tem outra leitura, bem mais perturbadora. Em entrevistas ao programa Breaking Points, Jiang afirmou que o calcanhar de Aquiles do Golfo não é o petróleo, é a água. Arábia Saudita, Emirados, Kuwait e Bahrein são desertos sem rios permanentes. Quase toda a água potável dessas regiões vem de plantas de dessalinização, instalações que retiram o sal da água do mar. Para você ter uma noção, dados recentes mostram que o Kuwait e Omã dependem em torno de 90% da dessalinização para água potável. Bahrein depende em 85%, Arábia Saudita em 70%. A capital saudita, Riad, é abastecida por água bombeada do Golfo, atravessando centenas de quilômetros de deserto. A tese de Jiang é matemática. O Irã produz drones que custam cerca de $50 mil cada, preço de um carro de luxo. As plantas de dessalinização são alvos críticos e ficam expostas. Na fala dele, se um drone destruir a planta de Riad, uma cidade de milhões de habitantes, eles ficam sem água em 2 semanas. E isso já começou. Em março de 2026, o Bahrein confirmou que um drone iraniano danificou uma planta de dessalinização perto de Muharraq. No mesmo mês, o Irã acusou os Estados Unidos de terem atacado a planta da ilha de Qeshem, no Estreito de Hormuz. A previsão é que esses ataques vão aumentar. Quando uma capital do Golfo ficar 2 semanas sem água, esses países podem ser forçados a liquidar investimentos massivos em Wall Street para financiar emergência. E aí, o impacto deixa de ser regional. A penúltima previsão é talvez a mais específica de toda a lista. Em episódios do canal Predictive History, gravados em 2025, o professor afirmou que Donald Trump faria uma visita de Estado à China em abril de 2026, a primeira do segundo mandato dele, e que essa visita teria um objetivo central: forçar um acordo monetário
com Pequim no estilo do Acordo de Plaza. Para quem não se lembra, o Acordo de Plaza foi um pacto assinado em setembro de 1985 entre Estados Unidos, Japão, Alemanha Ocidental, França e Reino Unido. O objetivo era depreciar o dólar para tornar produtos americanos mais competitivos. O efeito colateral foi pesado para o Japão, que viu o iene se valorizar fortemente, criou uma bolha de ativos no fim dos anos 80 e entrou nas chamadas décadas perdidas de baixo crescimento. A tese é que Trump quer reproduzir uma estrutura semelhante com a China, pressionar Pequim a valorizar a moeda chinesa e aceitar mudanças no sistema comercial bilateral. A diferença em relação a 1985 é que a China não é um aliado dependente do guarda-chuva militar americano. É uma potência rival com sua própria agenda. A previsão chamou atenção porque foi feita meses antes de qualquer notícia oficial sobre a visita. Para o professor, o resultado dessa cúpula vai definir o tom da próxima década. Se houver acordo, o dólar ganha sobrevida. Se não houver, o caminho para uma divisão monetária global se acelera. Chegamos à última previsão, e ela coloca o Brasil bem no centro do tabuleiro geopolítico da próxima década. Em janeiro de 2026, os Estados Unidos lançaram a Operação Resolução Absoluta. Mais de 150 aeronaves americanas atacaram alvos na Venezuela. Tropas especiais capturaram o presidente Nicolás Maduro em Caracas. Ele foi levado para Nova York e indiciado por narcoterrorismo. A vice-presidente Delcy Rodrigues assumiu como interina. A versão oficial fala em combate ao narcotráfico, mas o professor tem outra leitura. Em entrevista ao podcast Greater Eurasia, Jean cravou: o ataque não foi pelo petróleo. Os Estados Unidos não vão investir dezenas de bilhões para modernizar a infraestrutura petroleira de lá. O alvo é outro. A tese é que a operação serve para estrangular o acesso da China a recursos sul-americanos, o chamado Triângulo do Lítio, Argentina, Bolívia e Chile. Concentra cerca de 60% das reservas globais de lítio. A região tem ainda 40% das reservas mundiais de cobre e o Brasil tem a terceira maior reserva mundial de terras raras, materiais essenciais para a fabricação de chips e baterias. Em 2023, a China comprou 34% de todas as exportações minerais da América Latina. Em novembro de 2025, o governo Trump publicou uma nova estratégia de segurança nacional que ressuscitou a doutrina Monroe. Para quem não lembra das aulas de história, esse é aquele princípio do século XIX que tratava a América Latina como zona de influência exclusiva dos Estados Unidos. Para o professor, a captura de Maduro é só o começo. A próxima década vai transformar a América Latina no novo campo de batalha entre Ocidente e China. E o Brasil, queira ou não, vai ter que se posicionar. O mundo globalizado, como a gente conhece, pode estar com os dias contados. Se o professor Jiang acertar de novo, a nossa realidade vai mudar muito rápido. Das 10 previsões, qual você acha mais provável e qual delas te assusta mais? Conta pra gente aqui nos comentários. Se você curte o nosso trabalho e quer apoiar o canal, clica no botão Seja Membro aqui embaixo. Não esquece de deixar o like, se inscrever e compartilhar com aquele brother ou sister que ama geopolítica, beleza? Um grande abraço e até o próximo vídeo.